Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinar, e ali habitaram. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a face da terra ou toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Oremos ao Senhor. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica o sem alento, faze os mortos renascer por intermédio da exposição das Sagradas Escrituras. Ó Deus, que as escamas do pecado sejam derrubadas e a luz das Sagradas Escrituras sejam o farol para os nossos olhos nesta noite. Deus, não permita que aparelhos eletrônicos, as preocupações cotidianas sejam maiores do que o prazer de ouvir as Sagradas Escrituras. E que a fé venha pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E faz de mim um mero expositor das verdades aqui contidas, não indo além e nem ficando aquém daquilo que o Senhor revelou ao seu povo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Geralmente no domingo à tarde, quando eu prego, eu gasto revisando o sermão e me preparando para o culto. E não tive, semana passada, não tive noção de que o meu presente de aniversário foi o país, aquela cena patética que aconteceu em Brasília semana passada. Durante a semana nós fomos tomando consciência das consequências daquelas ações desastrosas. E a pergunta que eu quero fazer esta noite, levar você a refletir: o que leva pessoas a agirem de forma tão brutal, ignorante, e não venha querer justificar, não são pobres, inocentes, oprimidos, nem nada do tipo. E o que leva pessoas para reprimir tais ações? Aqueles que outrora quebraram o mesmo local, prenderem e querer se apresentar como paladinos de justiça, gente que outrora sequestrou embaixadores, matou inocentes, assaltou bancos. E antes que você queira me encaixar em qualquer espectro ideológico, meu ponto não é aqui. Tá? Eu quero que você analise o país, a história da nação e a história da humanidade. O que leva as pessoas a se portarem em dois extremos opostos, mas igualmente ignorantes. Igualmente, parece que é uma equação matemática multiplicada por -1. Se eu só tenho uma igualdade nos dois, e está lá. O que acontece? Qual é uma palavra ou uma ação que leva as pessoas a agirem dessa forma? E pior, querer justificar tais ações, tanto dos depredadores quanto da hipocrisia de quem quer ser um paladino de justiça. Orgulho. O desejo de tornar célebre o próprio nome. O desejo de ser um Messias da nação. O desejo de ser um pai dos pobres, embora muitas vezes acaba sendo mãe dos ricos. Orgulho. O desejo de tornar célebre o próprio nome. A história não apenas do país é assim. A história da humanidade é assim. De grandes imperadores, grandes ditadores, revolucionários. O que geralmente está por trás disso é o desejo, o orgulho de exaltar o próprio nome. E lembrem-se,
ironicamente, querer tornar-se igual a Deus. Desde quando você lembra disso? Há milhares e milhares de anos atrás, desde o Éden, parece que a história se repete. Querer se tornar igual a Deus, querer redimir aquilo que nós não temos capacidade de redimir. Quero que você olhe para o texto da Torre de Babel e as duas cenas que nós temos descritas aqui e pense comigo nesta noite a respeito dessa torre construída de orgulho, ou se você quiser sintetizar numa frase, projetos humanos orgulhosos versus intervenção divina. Projetos humanos orgulhosos, em contraste, o versus intervenção divina. Vamos olhar para o texto, são duas cenas, eu quero que você imagine como se fossem, cinematograficamente, digamos assim, dois períodos aqui, dos versículos 1 a 4, as ações humanas, e do versículo 5 até o versículo 9, a intervenção divina. A ação humana. Que povo é esse? Que havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Se você olhar ali os capítulos anteriores, nós estamos falando de um povo ou de uma nação pós-dilúvio. Criação, capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis, pecado entra em cena, assassinato, Caim, Lameque, a maldade cresce sobremaneira, e no capítulo 6 você tem a intervenção divina com o dilúvio. Salvam-se 8, então, a família de Noé, e essa família pós-dilúvio, os salvos pós-dilúvio, é que são esta nação. Essa gente descrita aqui, esse povo descrito aqui, são esses descendentes dos filhos de Noé, elencados aí no capítulo 10, caso você queira dar uma olhadinha no nome deles. E olha só o versículo 32, é só você olhar acima do capítulo 10 aí, ó. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Então é dessa nação, ou desse povo pós-dilúvio, que chega a essa intenção de construir ou de fazer esta torre. E olha só que interessante o versículo 2, sucedeu que, partindo eles do Oriente. Partiram do Oriente. Onde ficava o Éden? No Oriente. A nação humana, o coração humano, desde a entrada do pecado, nós somos eternos fugitivos da bênção. O coração do homem, antes da intervenção divina, de transformá-lo, e pós-queda, ele sempre foge da bênção. Ele sempre se sente desconfortável perto da bênção, ele foge do Oriente. Nós também somos fugitivos antes de Deus entrar na nossa história. E essa é uma história que vai se repetindo, um ciclo que vai se repetindo no coração das pessoas. Nós temos uma tensão entre a presença da imagem de Deus, que mesmo os não convertidos, mesmo os não cristãos têm, mas esse pulsar, essa ojeriza que nós temos àquilo que é perfeito e que apresenta o nosso pecado. Nós corremos, Nós somos como aqueles que, com certeza tem muitos aqui, isso aqui bate em mim também, Aqueles que não querem ir no médico porque o médico sempre acha uma doença. A gente é mais ou menos assim, Como se o coitado do profissional enfiasse, alguma coisa lá para descobrir em nós. Mas nós somos assim em relação ao pecado. Nós temos medo do diagnóstico que a santidade de Deus e a presença de Deus traz para nós. E por isso nós fugimos dele. Utilizamos capas, utilizamos subterfúgios fugindo de Deus. É uma geração fugitiva, embora salva, mas é uma geração distante e que já começa com um projeto a partir de uma desobediência. Porque se você olha, a ordem divina pós-dilúvio, no capítulo 9, versículo 1, é encher a terra, é se espalhar, é dispersar. E aqui o projeto dele já começa, ajuntemo-nos. Lição prática já é aplicação direta. Nenhum projeto que começa à base de desobediência a Deus tem futuro. Talvez você possa colher alguns frutos de curto prazo,
mas a longo prazo o destino é morte e destruição, que é o que tinha acontecido, ou que vai acontecer aqui. Fugir da bênção e começar desobedecendo a Deus é uma das características do início desse processo. E aí, então, eles vão caminhando, deram a planície, caminhando, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-se de pedra e o betume de argamassa. Veja que você já tem uma, abre aspas aqui, engenharia do mal. E o uso da inteligência para fazer algo contrário às vontades de Deus, ou contrário à vontade de Deus. Então, veja como que o início de desobediência, as coisas vão crescendo, como que um coração distante de Deus, ou uma mente distante de Deus, é capaz de maquinar uma engenharia pecaminosa, parece que para ofender a Deus. Versículo 4, preste atenção. Via de regra, nós fazemos referência à Torre de Babel, mas, na realidade, são duas obras, ou uma obra com um destaque no meio, se você quiser colocar. O desejo deles é edificar uma cidade e uma torre. Então, a obra constitui-se da construção de uma cidade com uma torre no meio. Essa torre, não sei se você estuda os povos maias, né, os povos pré-colombianos aqui, os povos sul-americanos, principalmente a arquitetura maia, aquelas bases elevadas, e nos povos mesopotâmicos é uma arquitetura parecida. Não é uma torre fininha, igual você pensa, sei lá, numa Torre Eiffel. Não é isso. São bases largas, com escadas dos 4 lados, na intenção de que elas servissem de acesso aos deuses para eles poderem passear no meio. Essa era a mitologia, né, a crendice por detrás disso daí nos povos mesopotâmicos, que com certeza esses desobedientes aqui tomaram emprestado. Então, pense nisso. Não é algo fininho, um monumento, mas algo que, de fato, tinha escadarias e provinha ou visava proporcionar acesso às divindades. Volta no coração humano sempre. Pulsa em nosso coração pós-queda o desejo de construir pontes, escadas de acesso ao divino, né? Aquilo que, se você estudou um pouquinho de teologia reformada, os escritos de Calvino, que ele chama de sensus divinitatis, né? Ou senso do divino, pulsa em nós. O pecado desliga ou quebra a nossa comunhão com Deus, mas bate no nosso peito essa saudade, esse desejo de reconstruir esse acesso. E quando esse acesso é feito por qualquer outro meio que não Jesus Cristo, o resultado é idolatria. Altares, pessoas, falsas escadas, falsos acessos de acesso ao divino. Mas isso aqui demonstra como pulsa no coração desses indivíduos esse acesso. E outra coisa interessante no versículo 4 aqui é a repetição dos termos utilizados para nós, nós e nós. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade cujo topo chegue até os céus e tornando célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. A busca pela fama, a busca por ser um redentor, o solucionador, a busca por construir cidades redentoras para a vida das pessoas. Não, construindo essa cidade, essa torre, nós seremos famosos e seguros. Não precisamos mais da proteção divina. Nós somos capazes de fazer os nossos muros e a nossa segurança. É interessante isso. E, novamente, não é um pecado inédito na história. Assim como Caim, que depois de receber a marca, e a marca em Caim não era uma marca de maldição, era uma marca de proteção para ele não ser assassinado. E mesmo tendo a marca da proteção divina sobre ele, ele ainda vai e constrói uma cidade, desobedecendo a Deus. Desobedecendo a Deus. E aí as coisas vão caminhando. Meus irmãos, não há nada em empreender grandes obras, mas o que eu quero chamar a atenção nesses 4 primeiros versículos aí é o olhar para o próprio umbigo, é o ego exaltado, é o orgulho, o desejo de proporcionar por obras das próprias mãos aquilo que só o Senhor é capaz de proporcionar a nós. E assim nós encerramos a primeira cena, os projetos humanos.
Mas aí entram as intervenções, ou entra a intervenção divina. Desceu o Senhor para ver. Dois aspectos interessantes aqui. Deus não desce para se informar do que estava acontecendo. Deus desce, digamos aqui é uma adequação de linguagem para mostrar o olhar divino, ou a observação divina sobre a cidade e a torre que eles estavam edificando. Nenhuma ação divina, nenhum juízo divino, que é o que vai acontecer ao final desta cena, acontece sem antes a investigação divina. Deus não é surpreendido com os nossos atos, e quando ele executa o juízo, todo, abre aspas, processo penal, todos os autos, todas as provas já estão nas mãos dele. Ele não julga à revelia, ele não julga sem conhecer aquilo que ele está julgando ou intervindo. Portanto, cada ação divina sobre as nossas vidas não é injusta e não é fruto de nenhum desconhecimento dele. Uma segunda questão é a ironia do projeto humano e a incapacidade do projeto humano. Projeto humano, façamos uma torre que chegue até o céu. A ação divina é Deus quem tem que descer e intervir no meio deles. Os orgulhosos querem alcançar o céu, mas se o Senhor dos céus não descer até eles, jamais eles irão encontrá-lo. É interessante isso. E aí no versículo 6, então, ainda dentro da investigação, eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Novamente, na história da redenção, parece que ela se repete. Deus intervém aqui, da mesma forma que ele interveio no Éden. E eu já comentei isso aqui com os irmãos. No Éden havia duas árvores, conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comessem da árvore da vida, seriam pecadores eternos. Como eu brinquei aqui, wolverines do mal. Expulsá-los do jardim não foi só castigo, e botar os anjos para evitar eles adentrarem acesso à árvore da vida foi misericórdia divina, porque implicaria em condenação eterna, sem possibilidade de redenção. E, novamente, Deus intervém aqui. E essa intervenção também, embora ela reproduza o juízo divino, ela também mostra a misericórdia divina. Porque a construção dessa cidade, se essa torre chegue ao fim, eles seriam eternamente, seguramente, idólatras, ao caminhar da sua existência. A expulsão já fora a triste sorte de Adão, a triste sorte de Caim, e novamente é o castigo que vem sobre esse povo, mas também é expressão da benevolência divina ou da misericórdia divina sobre esses indivíduos. Versículo 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem um do outro. A despeito de toda a discussão que tem aqui, do plural, mas fato é que ele aponta para mais de um, e eu defendo, que nós estamos falando aqui do conselho divino. A intervenção e o juízo de Deus na história é feito pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo, presentes desde a criação na história da humanidade. Cristo estava lá, o Espírito Santo estava lá, o Deus Pai estava lá, observando, julgando e descendo, a Trindade intervindo na história da humanidade. Versículos 8 e 9, então, as ações ou a ação divina. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Que ironia! Na linguagem dos babilônios, ou babilônicos, Babel significa portão de Deus. Na transliteração ou na importação
do dialeto para o idioma hebraico, ele passou a significar confusão. Um portão que vira confusão. Seria cômico se não fosse trágico. São essas duas cenas. Pastor, ok. Como fica a minha segunda-feira diante dessas verdades bíblicas? Mais do que história, mais do que lição de moral, algumas coisas devem vir à tona para que nós possamos entender. Meus amados irmãos, e a primeira lição que nós temos aqui é que por mais que a humanidade, por mais que nós queiramos construir monumentos para afagar o nosso ego, por mais que nós queiramos construir o nosso próprio caminho, a vontade de Deus sempre vai prevalecer, a soberania de Deus sobre todas as coisas, as grandes e as pequenas. Deus é soberano sobre a construção da cidade, das torres, dos monumentos, das obras e por tudo o que vai. Conforme o apóstolo Paulo disse no seu discurso em Atenas, ele diz que de um só Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo determinado previamente ou estabelecido previamente os locais de sua habitação. Nem o local que nós moramos somos nós que determinamos. Por mais que nós queiramos dizer, eu conquistei, eu comprei, eu construí, gostamos de usar isso, saiba disso. A soberania de Deus prevalece sobre o mundo todo, sobre todas as obras e sobre todas as pessoas. Quero chamar a sua atenção também para você olhar isso na história da humanidade. Como que esta união na maldade parece se repetir, como que os maus costumam fazer um sindicato infernal, né, o sindicato da desobediência, para dar vazão à desobediência do seu coração. Os ímpios são assim também. E a resposta do povo de Deus não é a desobediência ou utilizar as mesmas armas, mas é a congregação, não para fazer grandes obras, mas para louvar e adorar o nome do Senhor. Terceira lição, e aqui eu vou parafrasear, né, a famosa obra de Agostinho, Cidade dos Homens, né, versus a Cidade de Deus. Quando você olha a história das cidades ao longo das Sagradas Escrituras, elas são bênção divina. Deus não é contra as cidades, Deus não é contra a urbanização, mas cidades que são construídas, ou a cidade dos homens, que são construídas para enaltecer, por maior que sejam os urbanistas, arquitetos, engenheiros, maior que sejam as intervenções, as cidades não podem existir para enaltecer nomes humanos ou pessoas humanas. Nós, crentes, admiramos ou defendemos as cidades por outro motivo, e mais do que isso, nós aspiramos por uma cidade maior e melhor, que é uma pátria celestial. Habitamos na cidade terrena, gostamos das nossas cidades. São Carlos tem peculiaridades muito interessantes. Dourados, de onde eu venho, também. O plano urbanístico dela, na década de 60, se eu não me engano, foi feito pelo Jaime Lerner, o mesmo de Curitiba. Muito bom andar por Dourados. É plano, tabuleiro de xadrez, canteiro central com árvores. Depois estragaram tudo, né? Posteriormente. Mas digamos que a região central da cidade é fenomenal. Né? Fenomenal de você andar. Ruas largas, estacionamentos grandes, enfim, tudo muito inteligente. Mas ela não é a nossa cidade perene, ela não é capaz de satisfazer o nosso coração. Seja Dourado, seja São Carlos, Campos do Jordão, Alpes suíços, aquilo que você preferir, né? Nova Zelândia ou qualquer coisa do tipo. Lembre-se que a satisfação do nosso coração está naquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, pois a nossa pátria está nos céus, também de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ainda o apóstolo Paulo aos Colossenses: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui na terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar,
então também serei manifestados com ele em glória. O autor da carta aos Hebreus, olha que bonito, citando Abraão. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha que bonito isso daqui. Porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O plano último de Deus para a terra e a humanidade é a construção de uma cidade singular, que você pode ver lá no livro de Apocalipse. Aquela cidade, sim. Ela não existe, a Nova Jerusalém não existe para afagar o ego humano, antes existe para que nós, a uma só voz, possamos louvar a Deus e lembrar daquele que redimiu a história de todos. Outra aplicação que eu quero trazer, principalmente na busca por fama em tempo de redes sociais, jovens e adolescentes que gostam de avaliar ou julgar as pessoas em número de seguidores, número de visualizações e por aí vai. Não julgue, não se avalie à luz disso daí. A busca por fama, tentando encontrar significado nas próprias realizações, ou nas curtidas dos outros, não é o perfil que tem aqueles que servem a Deus. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, aí mesmo, capítulo 12. Olha que lindos versículos 1 e 2. Você quer ter o seu nome famoso? Olha aqui, ó. Gênesis 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Presta atenção. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, o dia que você me abençoe, o dia que você me obedecer. Ter um nome famoso não está ligado às nossas curtidas, visualizações ou qualquer coisa do tipo, mas estar muito mais importante é ter o nome engrandecido por Deus em virtude da nossa obediência a Ele. Os grandes homens e mulheres na história da redenção foram aqueles que, paradoxalmente, esconderam o seu próprio nome, não elevaram o próprio nome, mas deixaram que Deus os engrandecesse e os elevasse. Cuidado com o ego, cuidado com a busca pela fama, cuidado com essa tentativa de buscar ou satisfazer a alma por meio de qualquer outra coisa que não seja a obediência a Deus. Quando nós olhamos a prática dos filhos do mal aqui, com toda essa engenharia aqui, né, queimar tijolos, ou seja, você já tem aqui um avanço, né, o uso de argamassa e tudo. A tecnologia é bem-vinda por Deus, não tem nada de contra isso, né? Os filhos de Deus vão ser muito hábeis na construção do templo, nos fortes aquedutos, você vai ter posteriormente. Mas preste atenção, eu quero que você olhe como que os filhos das trevas são capazes de coisas tão capazes de arquitetar tanto mal. O Senhor Jesus disse, né, que os filhos das trevas parecem ser mais sábios que os filhos da luz. Nunca se esqueça disso. O diabo só joga sujo para seduzir, para construir, para transformar em bem ou dar um verniz de bondade àquilo que é mal. Pense nisso. Na questão da sexualidade, na questão da sensualidade. Cuidado. O departamento de marketing do inferno é muito competente, extremamente competente e hábil. Mas aquilo que à primeira vista pode ser bom, quando é baseado em desobediência, só traz morte e dispersão. E não se esqueça, os filhos das trevas jogam sujo e são capazes de arquitetar aquilo que há de pior para levar o povo de Deus à desobediência. E por fim, não se esqueça que Deus desceu até nós também. Deus desceu à nossa cidade por meio de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. E aquele juízo que nós merecíamos, igualzinho o povo de Babel, ou talvez até pior, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós não somos diferentes dos construtores da cidade da Torre de Babel.
Gostamos de ter o nosso ego afagado. Gostamos de ter o nosso nome exaltado. Pastores também. Gostamos. Todo ser humano é assim. E aí Cristo veio e levou a punição desse nosso orgulho, desse nosso distanciamento. Mudou a nossa história. E a cada vez que você quiser, que você se achar o máximo, que você quiser fazer obras más, lembre-se daquele que foi mais humilde de todos, que não tinha onde reclinar a cabeça, que talvez tinha mais dislikes do que likes, foi odiado, mas que em obediência ao Pai conquistou vida para nós. Quero pedir aos músicos da igreja que fiquem apostos. Nós vamos orar a Deus, agradecendo, e logo após a oração, ao som dos instrumentos, fiquemos em pé e cantemos o hino A Velha História, número 227 dos nossos hinários. Curva a sua cabeça e oremos ao Senhor. Ó Deus, não poucas vezes o nosso orgulho nos leva à desobediência. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós clamamos que o Senhor desça, investigue, sonde os nossos corações e nos corrija. Mas muito obrigado, porque agora, por meio de Jesus Cristo, ao invés de sermos dispersos, nós fomos ajuntados num só povo. Se aqui em Babel houve confusão de línguas, quando o Senhor derramou o teu Santo Espírito, conforme descrito no livro de Atos, as línguas que outrora dispersas foram unidas em uma só, por meio do teu Santo Espírito, havendo compreensão de todos. Muito obrigado, porque só Jesus Cristo, derramando o seu Espírito em nós, é capaz de fazer essa unidade. E, novamente, obrigado a nós que, por causa do pecado, andávamos dispersos, longes, tristes, cabisbaixos, orgulhosos, duros de coração, violentos, injustos. Agora, nos olhamos aos pés da cruz. Tivemos a nossa história mudada. E temos paz com Deus, não mais dispersão e distanciamento. O segundo Adão fez por nós aquilo que o primeiro Adão não foi capaz de fazer. Muito obrigado, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.